todas as reflexões que os colegas fizeram até aqui a respeito de desafios do Ministério Público, de como a instituição ela precisa ser una, de como ela precisa ter um caminhar que atenda a um planejamento estratégico, que ele é realizado democraticamente, em que todos os membros, servidores participam e formam uma decisão institucional. Mas eu gostaria de trazer aqui uma perspectiva diferente a respeito de democracia, porque nós estamos tratando de uma instituição que é a nossa casa, que é o Ministério Público, e o formato do Ministério Público existente hoje é um formato criado em uma Constituição democrática, no processo de redemocratização brasileira. Então, o Ministério Público, da forma como ele existe hoje, ele é contextualizado dentro desse momento democratizado já do Brasil. Se nós estamos falando de democracia, vou falar muito rapidamente que nós estamos falando de democracia que ela foge de um perfil liberal. Nós esquecemos, não propriamente esquecemos, mas nós superamos a visão de democracia que se satisfaz com voto, com representatividade, com limitação de poderes, para agregar valores morais e éticos que são essencialmente a defesa dos direitos fundamentais. Essa é uma linha de atuação muito cara ao Ministério Público. E creio que, quanto a isso, não haja maiores debates. Nós sabemos, é claro que uma das principais linhas de atuação do Ministério Público é a defesa, é a seara criminal, e muitas vezes os colegas, com perdão aqui, não quero ofender ninguém, mas assim, alguns colegas às vezes trazem a questão de que a atuação criminal ela não seria relacionada à defesa de direitos humanos, o que eu não compreendo de forma alguma. Porque se desde o começo nós estamos falando em defesa de vítimas, em atenção para a sociedade, a atuação criminal também compreende a defesa de direitos humanos. Agora, a perspectiva que eu trago aqui um pouco diferente é em relação à defesa da democracia no dia a dia do membro do Ministério Público, no seu gabinete, o promotor de justiça atuando naquelas atividades, naquelas funções, que às vezes são tidas como mais simples, cotidianas, que não chamam tanta atenção. Como isso poderia refletir na defesa da democracia? Durante meu mestrado, eu desenvolvi uma pesquisa que eu observei a atuação do Ministério Público que eu integro face a discursos de ódio homotransfóbicos. Eu fiz esse recorte por um único motivo. Eu entendi que a população LGBTQIA+, ela era a expressão de um grupo social extremamente fragilizado. Foi esse o motivo desse recorte. E eu fui tentar compreender como é que o Ministério Público, no caso do Tocantins, ele atuava na defesa de uma população tão fragilizada e tão estigmatizada. Sendo bem sucinta, como eu prometi aqui no começo, para trazer só uma reflexão, uma ponderação, que eu acho que talvez a gente pudesse começar a debater, basicamente, os fluxos que eu consegui mapear, os fluxos institucionais, os órgãos, as estruturas, funcionam e funcionam relativamente bem. Tem alguma distorção aqui e ali, mas nada que eu pudesse apontar, falar, nossa, temos um problema grave aqui. Ou não, nós não estamos atuando em relação a essa questão, de forma alguma. O que me chamou muito a atenção foi que, em relação a essa temática, no lapso temporal que eu fixei, que era um lapso temporal de 2 anos e meio, eu consegui identificar somente 7 casos de reclamações que chegaram por diversos caminhos ao conhecimento do Ministério Público. Isso por si só já me saltou aos olhos, em razão da pouquíssima quantidade de casos. Considerando que o fluxo funcionava bem, que as estruturas funcionavam bem, eu tentei entender qual era o problema, porque muitos dos colegas, muitas das pessoas que eu consegui ouvir dentro da instituição traziam para mim o seguinte: não, nós não temos esse problema no Tocantins. Eu falava, poxa, mas não é isso que eu vejo na mídia, não é isso que eu vejo na imprensa.
E sendo uma população tão fragilizada, será que é isso mesmo? Será que é essa mesma realidade que a gente enfrenta? Os 7 casos, os colegas atuaram bem, eles caminharam, e eu mapeei somente até a propositura de alguma ação. Eu mapeei basicamente a fase extrajudicial do assunto. E até aí eu estava tranquila. Quando chegou ao final da minha pesquisa, eu falei, não, mas está faltando alguma coisa, porque eu estou identificando uma pouquíssima quantidade de casos, estruturas funcionando bem, mas me parece que essa aqui não é uma resposta suficiente à minha dúvida. E ao final da minha pesquisa, eu entrevistei alguns representantes da sociedade civil, algumas pessoas integrantes do movimento LGBTQIA+, no Tocantins. E aí eu encontrei algumas questões que eu, na minha absoluta falta de maturidade, não conseguiria compreender naquele momento se eu não os tivesse ouvido. Basicamente, eles trouxeram que eles não têm acesso ao Ministério Público. Por quê? Em primeiro lugar, eles desconhecem grandemente quais são os canais à disposição. E aqui eu faço um parênteses que fique muito bem claro. Não é aqui apontando para o trabalho da ouvidoria, apontando negativamente para o trabalho da ouvidoria, porque, como eu disse, os fluxos e os órgãos internos funcionavam bem, inclusive a ouvidoria do Tocantins. A questão é que o que a gente tem à disposição desses grupos, e como eu disse, o meu recorte é LGBTQIA+, mas eu penso que a gente poderia ampliar esse raciocínio para outros grupos altamente fragilizados, como população de rua, ou outros com esse nível de fragilidade social. Eles não têm conhecimento de quais são os canais existentes. Eles não sabem o que significa a palavra ouvidoria. Eles não sabem escrever uma reclamação, relatando o que aconteceu no formulário. E aí eu perguntei, poxa, mas não precisa escrever, tem canal por telefone, pelo menos no Tocantins nós temos. E eles falavam, a gente não sabe o telefone da ouvidoria. E aí eu insisti, falei, poxa, mas o promotor de justiça, o integrante da instituição, inclusive a ouvidoria, fazem atendimentos presenciais. O promotor de justiça, ele está lá na sua sala, ele atende o público. E aí eu ouvi, e isso eu confesso para os senhores, foi quase como se eu tomasse um tapa na cara. Eu ouvi dessas pessoas que eu entrevistei o seguinte, doutora, você acha que a travesti lá da periferia, ela vai ter coragem de entrar pela porta da frente do Ministério Público, chegar na recepção e falar, oi, eu quero ser atendido por um promotor de justiça? Que vai estar engravatado, que vai estar vestido como a gente aqui hoje? E eu não tinha resposta. Mas não parou por aí. Além disso, ele me relatou, essas pessoas me relataram, que a população LGBTQIA+, tem medo da instituição. Medo, porque nós estamos em uma instituição que compõe um sistema de justiça, que em alguns lugares, em algumas pontas, elas são vitimizadas, elas são cada vez revitimizadas a toda vez que elas procuram. Elas são vítimas de violência física, de violência moral. E isso afasta essas pessoas de buscar também o Ministério Público, porque o Ministério Público, mesmo que funcione bem, e a minha experiência era essa, acaba sendo contaminado por tudo isso que acontece no sistema de justiça. Ainda, eles desconfiam que o Ministério Público não vai se interessar por atuar em relação àquelas temáticas. Nós temos aqui a experiência da doutora Norma, da Bahia, que tem uma promotoria voltada para isso, então provavelmente esse ponto já foi superado na Bahia, mas eu imagino que em outras unidades do Ministério Público talvez a gente ainda enfrente essa situação. Eles também não acreditam que as providências que possam vir a ser tomadas, se forem superadas todas essas questões, as providências que possam vir a ser tomadas pelo Ministério Público possam de fato atender às suas expectativas e às suas realidades. E aqui eu coloco,
Nós, na maioria do que eu consigo observar, nós não temos intimidade, nem conhecemos a fundo a realidade enfrentada por esses grupos sociais. E muitas vezes nós, mais uma vez, eu me incluo nesse grupo, tá? Eu faço uma autocrítica do meu próprio trabalho. Nós, muitas vezes, não conseguimos saber o que eles de fato esperam. Um dia desses eu estava conversando com uma colega de um outro estado da federação, falando o seguinte, ela falando sobre, ela tem um projeto envolvendo população de rua. E ela falando que lá na cidade dela, a população de rua, muitos dos moradores de rua, eles não querem uma casa. São pessoas que nasceram na rua, que se criaram na rua, que o referencial deles é rua. Imagino que todos nós aqui acreditamos que uma pessoa quer ter uma casa, mas essa pessoa não. Se a gente não olhar para esses grupos com um olhar diferenciado, de fato buscando ouvi-los e atender às expectativas deles, indiretamente o que nós vamos fazer é afastá-los da gente. E aí, senhores, eu trago tudo isso. Minha fala é rápida e, ao final, eu pergunto para os senhores o seguinte: se nós estamos diante de grupos altamente fragilizados, que, na sua essência, têm medo da nossa instituição, como é que nós vamos conseguir assegurar a proteção de uma democracia em um aspecto plural para a nossa sociedade? Nós temos que pensar em estratégias também. Isso aqui é só um recorte. Eu trouxe só uma visão um pouco diferente de tudo que foi discutido ao longo desse evento. Mas nós temos que pensar em estratégias também de conseguir alcançar todos os grupos sociais dessa sociedade infinita que nós temos. É somente empoderando, politizando num bom sentido, é claro, mas trazendo cidadania para essas pessoas, que nós, Ministério Público, vamos conseguir fazer com que essas pessoas deixem de ser influenciadas, massa de manobra, utilizadas erroneamente em uma sociedade como a nossa, pós-moderna, que enfrenta hoje a divulgação de informações em uma velocidade absurda, fake news, discurso de ódio e desinformação. Eu não trouxe resposta. Se algum dos colegas tiver alguma resposta, eu fico muito feliz em compartilhar. Eu pretendo prosseguir na minha pesquisa e se algum dia eu tiver alguma luz, eu posso até compartilhar. Eu trago aqui a provocação. Eu acho que a questão democrática ela tem que ser observada por vários aspectos, inclusive da cidadania da população. Muito obrigada.